Super Thematic. Como jogar? A face de cada uma das 54 cartas de jogo apresenta 10 expressões numéricas identificadas por letras. Nível 1, expressões A, B e C. Nível 2, expressões A, B, C, D e E. Nível 3, expressões C, D, E, F, G e H. Nível 4, expressões D, E, F, G, H, I e J. Nível 5, aleatório. O verso de cada carta divide-se em 3 zonas principais: soluções das expressões numéricas da face da carta, roleta de 5 níveis e superletra ou superestrela, neste caso, uma superletra S. A roleta de 5 níveis sorteia a letra que identifica a expressão a resolver. Neste exemplo, jogando no nível 1, devemos resolver a expressão A, no nível 2, a D, no nível 3, a H, no quarto nível, a expressão numérica identificada com a letra I e no nível aleatório, a A. Baralham-se as cartas e decide-se o nível do jogo: 1, 2, 3, 4 ou aleatório. Em seguida, coloca-se o baralho em cima da mesa com as faces viradas para cima, dando-se início à primeira jogada. Cada um dos jogadores retira uma carta do topo do baralho e coloca na mesa, à sua frente, mantendo sempre a face virada para cima. Para se saber qual a expressão que devemos resolver, um dos jogadores retira uma outra carta do baralho e coloca-a na mesa com o verso virado para cima, a carta roleta. Nessa altura, ambos os jogadores verificam na roleta a letra sorteada e tentam resolver a expressão correspondente mais rapidamente que o adversário. Para responder, deve dizer Super T e logo depois o resultado. Se um jogador não disser Super T antes da resposta, ainda o poderá fazer, caso o adversário não se tenha antecipado entretanto. Depois de uma resposta válida, verifica-se no verso da carta se o resultado está certo. Se for o caso, o jogador ganha a sua carta. A carta do adversário e a carta roleta regressam à base do baralho. Se a resposta estiver errada, as duas cartas em jogo são entregues ao adversário e a carta roleta deve ser colocada na base do baralho. Sempre que os dois jogadores respondam ao mesmo tempo, ambos verificam no verso das suas cartas se as respostas estão corretas. Quem acertar fica com a sua carta. Quem errar, coloca-a na base do baralho. A carta roleta também deve ser colocada na base do baralho. O jogo prossegue dando-se início a uma nova jogada até que um dos jogadores consiga conquistar as cartas suficientes para completar Super T, utilizando as superletras e superestrelas. As superestrelas podem substituir qualquer superletra necessária para formar Super T. Ganha quem for o primeiro a completar Super T. Em competição oficial, as partidas devem ser supervisionadas por um árbitro que assegura o cumprimento das regras, dá as cartas e verifica as respostas dos jogadores. Super Thematic também é Fair Play. Recomenda-se que os jogadores se cumprimentem no início e final das partidas com um aperto de mão. Perguntas e respostas frequentes. Como escolho o nível mais adequado para mim? Quem ainda só aprendeu a somar e subtrair deve jogar no nível 1. Quem já sabe multiplicar e dividir pode jogar no nível 2. Quem já domina bem as 4 operações básicas encontrará desafios mais estimulantes no nível 3. O nível 4 destina-se a jogadores que já conheçam a prioridade da multiplicação e divisão relativamente à adição e subtração. O nível 5 é aleatório, podendo ser sorteada qualquer expressão com igual probabilidade. No mesmo jogo, cada jogador pode optar por jogar num nível diferente? Sim, ao olhar para a roleta, cada jogador deve ter em conta a quadrícula referente ao nível em que estiver a jogar. Assim, é possível defrontarem-se jogadores com idades e competências de cálculo diferentes, mantendo-se a competitividade do jogo. Posso tentar ver as soluções da carta antes de responder? Não. Se o tentar, as duas cartas em jogo são entregues ao adversário, dando-se início a uma nova jogada. Num jogo mano a mano de 2 jogadores, o que acontece se ao responder fizer uma pausa entre Super T e o resultado? Para dar uma resposta válida, é necessário dizer Super T e logo depois o resultado. Por exemplo, Super T 7. Se fizer uma pausa, exemplo, Super T 7, perca a jogada e o adversário ganha as duas cartas em jogo. A carta roleta é colocada no fundo do baralho e dá-se início a uma nova jogada.
Para ter mais tempo para pensar no resultado, posso prolongar o T quando digo Super T? Não, respostas do tipo Super T7 implicam a entrega das duas cartas em jogo ao adversário, dando-se início a uma nova jogada. A carta roleta deve ser colocada na base do baralho. Esqueci-me de dizer Super T antes da resposta. O que acontece? A resposta é considerada não válida. Posso, no entanto, voltar a responder sem me esquecer de dizer Super T antes da resposta, caso o adversário não tenha feito entretanto. O que fazer quando há dúvidas sobre quem respondeu primeiro? Deve considerar-se resposta simultânea. Posso utilizar mais do que uma super estrela para formar Super T? Sim, posso utilizar as superestrelas que conseguir ganhar. O que acontece quando ganho super letras repetidas? Uma vez que não têm valor para mim, posso optar por colocá-las no fundo do baralho ou ficar com elas até ao final do jogo. Um jogo pode terminar empatado? Sim, caso dois ou mais jogadores consigam completar Super T na mesma jogada. Em competição, o jogo deve ser repetido até se encontrar um vencedor único. Se jogarem mais do que 2 jogadores, as regras são as mesmas? Sim, apenas com uma exceção. No caso de resposta errada ou penalização, o jogador não participa na próxima jogada. Posso jogar Super Temático sozinho? Sim, neste caso não existe a pressão de ter que responder rapidamente. O grande desafio do jogo no modo solitário consiste em acertar sempre. Ao errar, perdem-se todas as superletras e superestrelas ganhas ao longo do jogo, sendo necessário recomeçar tudo de novo. Não consigo acertar em nenhuma das expressões I e J. Onde estou a errar? A resolução das expressões I e J implica a aplicação da regra da prioridade da multiplicação e divisão relativamente à adição e subtração. Apresentação baseada no jogo Super Temático Cálculo Mental. Mecânica de jogo aplicável aos restantes títulos da coleção, séries original e quiz.